Meus irmãos e minhas irmãs, pedindo a Deus, o nosso Deus, que nos ilumine neste vídeo, eu vou tratar de um dos temas mais caros à fé cristã. E eu começo assim, fazendo uma pergunta. Por que a Eucaristia é o centro e o ápice da vida cristã? A Eucaristia é um sacramento. Segundo Santo Agostinho, o sacramento é algo visível, é algo que Deus nos deu visivelmente, que é um sacramento, para que nós tenhamos uma graça invisível. Então diz Santo Agostinho que a fonte da graça é o sacramento, mas o maior de todos os sacramentos é a Eucaristia. A Eucaristia, que é a doação completa. Jesus não só morreu por nós, ele doou o seu corpo e o seu sangue, para que nós estejamos nele e ele em nós. Aí já não somos mais nós, pecadores, mas é Deus em nós. A Eucaristia nos faz verdadeiros pessoas integrantes da substância de Deus. Muitos dizem que a Eucaristia nos torna santos. Muitos falam que a Eucaristia nos torna Deus, porque Deus está em nós. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados no estado da graça e com a Eucaristia nós vivemos plenamente a graça de Deus na nossa vida. Então, a Eucaristia é um mistério, é um sacrifício e é um sacramento que consiste de que nós comamos o corpo de Cristo e bebamos o seu sangue e façamos parte da sua vida, da sua intimidade. O Concílio Vaticano II instituiu a Eucaristia como centro, como fonte e ápice de toda a vida cristã. Nós podemos ver isso numa das suas cartas apostólicas, a Lumen Gentium, no seu capítulo 11. E a encíclica Mysterium Fidei, de 1965, do Papa Paulo VI, nos confirma que a Eucaristia é a fonte perene da vida da Igreja. O Papa João Paulo II, em 2013, na encíclica Ecclesia de Eucarística, diz que a Igreja vive pela Eucaristia. Mas a Eucaristia, ela foi instituída oficialmente pela Igreja em 1215, no quarto Concílio de Latrão, pelo Papa Inocêncio III. E no Concílio de Trento, que foi realizado entre 1545 a 1563, na sua sessão 13ª, pelo Papa Júlio III, confirmou tudo o que dissera o Concílio de Latrão. A Igreja reconhece a transubstanciação. O corpo, a hóstia consagrada, é o corpo de Cristo, é a presença real de Cristo. E vinho consagrado é o sangue de Cristo. É a transubstanciação que é realizado pelo poder, pelo amor e pela vontade de Deus. Todos nós cristãos, católicos, temos o dever de buscar a confiança de que na Eucaristia, nós comemos
nós nos alimentamos com a hóstia consagrada do corpo de Cristo e com o vinho, o sangue de Cristo Jesus. Mas muitos perguntam, mas eu recebo só a hóstia na missa. Quando eu vou me comungar na missa, eu recebo só a hóstia. A comunhão é completa, porque a hóstia, ela traz o corpo e o sangue de Jesus. Então esta Eucaristia realiza uma das belíssimas, ou a mais bela de todas as promessas de Jesus, que realizou a vontade do Pai para a humanidade. Nós vamos ver que os evangelhos revelam que foi o próprio Jesus que fez essa promessa. Em Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 19 e 20. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 53 a 59. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não conheceu Jesus, mas Jesus revelou a Paulo, né, este grande mistério, este grande sacrifício e este grande sacramento, para que ele pudesse, na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, dizer que nós recebemos com a comunhão o corpo e o sangue de Cristo na nossa vida como o nosso alimento verdadeiro, o alimento que nos garante a salvação. Mas eu queria aqui neste momento, isto aqui é importante para nós cristãos. Nós cristãos temos, pelo amor a Cristo Jesus, que morreu por nós, que acreditarmos na sua palavra. O Evangelho de João, eu vou utilizar como referência neste vídeo, o capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim: eu sou o pão descido dos céus. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu vou dar é minha carne, que eu ofereço pela vida do mundo. Começaram então os judeus a discutir entre si: como é que ele nos pode dar de comer sua carne? E Jesus insistiu: eu vos afirmo, esta é a verdade. Se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Nós só teremos vida se nós comermos o corpo e bebermos o sangue de Jesus. É o próprio Jesus que diz no capítulo 6 do Evangelho de João: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, na hora que nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue de Cristo, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. É Ele que nos diz, é Ele que nos revela o maior mistério, o maior milagre, o maior sacramento, o maior sacrifício. Santo Agostinho dizia que Jesus não poderia dar mais do que Ele deu para nós. Ele não só morreu por nós, Ele nos deu a sua carne para comer
e o seu sangue para beber. Aqui está a revelação do mistério da Eucaristia. Quem não acreditar que o pão consagrado pelo Padre na missa não seja o corpo e o sangue de Jesus, não é cristão católico. Não é cristão católico e deixa de reconhecer a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Ainda seguindo neste grande itinerário, eu poderia encerrar o vídeo aqui, mas eu quero citar o Código de Direito Canônico no seu cânon 897, que diz: o Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia, no qual o próprio Senhor Jesus está presente. Jesus está presente na hóstia consagrada, presença real, e se oferece e se recebe, e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. Isto aí é o cânon 897. Esta leitura basta. E no Catecismo da Igreja Católica, o nosso catecismo, no parágrafo 1381, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás de Aquino, mas só pela fé, baseada na autoridade de Deus. Então nós temos, se nós não acreditamos, pedimos a Deus: Senhor, aumente a nossa fé para que nós acreditemos que na comunhão, na Eucaristia, nós temos a presença real do teu corpo e do teu sangue. A presença real de Cristo na nossa vida, Cristo na nossa vida e nós na vida de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, se este vídeo estiver de alguma forma te ajudando no conhecimento da nossa igreja cristã, compartilhe conosco, faça seu comentário, né? Se inscreva no nosso canal, porque o nosso desejo é de que nós tenhamos o maior número de pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, seguindo na estrada, no caminho de Jesus. Amém.